A casa do fariseu Simão estava cheia. O ar pesava com o aroma de carne assada e o som de risadas aristocráticas. Jesus estava ali, suas mãos calejadas pelo trabalho de carpinteiro e suas roupas marcadas pela poeira da estrada. Ele não buscava os lugares de honra, ele estava onde as pessoas precisavam de vida. Mas, à margem daquela festa, uma mulher observava. Ela não era convidada. Seus passos eram hesitantes e seu coração martelava contra o peito como um prisioneiro. Todos ali conheciam o seu rosto. O julgamento de Jerusalém a seguia como uma sombra. Ela trazia consigo um vaso de alabastro, o tesouro de uma vida inteira, carregado com o peso de seus erros e a esperança de um perdão que ela nem sabia se existia. Quando ela entrou no salão, o burburinho cessou. Olhares de desprezo cruzaram o ambiente, mas ela não viu ninguém além dele. Ajoelhando-se aos pés de Jesus, o silêncio se quebrou pelo som de um soluço abafado. Suas lágrimas, puras e descontroladas, começaram a lavar os pés do mestre, enquanto seus cabelos, sua glória pessoal, serviam como toalha para limpar a poeira da humanidade de Deus. Ela não disse uma palavra. Sua alma falava através do gesto. O fariseu Simão, ao lado, cruzou os braços e pensou consigo mesmo. Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher o toca. Mas Jesus, que lia os pensamentos como quem lê um livro aberto, voltou seu olhar para a mulher. Ele não viu a pecadora que a sociedade rotulava. Ele viu uma filha que voltava para casa. Simão, disse Jesus, sua voz ecoando com uma autoridade que trazia paz. Vês esta mulher? Ele então narrou a parábola de 2 devedores, onde quem pouco ama, pouco foi perdoado. Mas quem muito foi perdoado, transborda em devoção. O ambiente, antes frio e elitista, tornou-se um santuário. Voltando-se para ela, Jesus selou o destino daquela noite. Os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Naquela noite, o perfume do alabastro não foi o que mais exalou pela casa. Foi o aroma de uma vida restaurada. Onde todos viam uma história de erros, Jesus viu o início de uma nova jornada. O perfume que se espalhou não era apenas mirra, era a fragrância inconfundível de um coração que, enfim, havia encontrado a luz. Era dia de sábado. O sol da Galileia iluminava as plantações que margeavam o caminho por onde Jesus passava. Seus discípulos, sentindo a fome da longa jornada, começaram a colher algumas espigas. Com movimentos simples, esfregavam os grãos entre as mãos e comiam. Era uma necessidade humana, um gesto comum de sobrevivência. Mas, nas sombras daquele campo, os fariseus vigiavam. Para eles, aquele momento não era sobre a fome de homens cansados. Era sobre a transgressão de uma norma. Eles não viam o milagre da criação nos grãos. Viam apenas um limite sendo ultrapassado. Por que fazem o que não é lícito no sábado? Questionaram com vozes que carregavam o peso de tradições mortas. Jesus parou. O vento parou de balançar as espigas ao redor deles. Ele não se esquivou, nem pediu desculpas. Ele olhou para aqueles que se diziam guardiões da lei e lhes devolveu uma lembrança que ecoou através das gerações. Nunca leste o que fez Davi, quando ele e os que estavam com ele tiveram fome? Perguntou Jesus. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que só aos sacerdotes era lícito comer? As palavras de Jesus eram como um corte certeiro. Ele revelava que a piedade de Deus nunca foi um fardo, mas um refúgio. O reino que ele anunciava não era feito de regras que oprimiam, mas de um coração que compreendia a necessidade humana. Jesus deu um passo à frente, e os fariseus recuaram diante da autoridade que emanava de suas palavras. O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado, disse Jesus. O silêncio que se seguiu foi o reconhecimento tácito de uma verdade inabalável. Jesus não estava desrespeitando o descanso sagrado. Ele estava restaurando o propósito original do Pai. O sábado não fora criado para escravizar o homem sob o peso de proibições, mas para libertá-lo sob a luz da graça. Enquanto Jesus voltava a caminhar pelas estradas, o ambiente na sinagoga era opressor. O ar parecia parado, pesado com o peso de tradições que haviam se tornado muros e não pontes. Jesus entrou.
Seus passos eram o único som a quebrar o silêncio rígido daqueles que o observavam não com fé, mas com olhos de julgamento. Eles não olhavam para ele como um salvador. Olhavam como quem busca uma falha no comportamento. No canto daquela sinagoga, um homem escondia a mão atrofiada sob as dobras de sua túnica. Ele era o alvo da armadilha. Para os fariseus, a sua dor era irrelevante. O que importava era o dia. Era sábado. Eles queriam ver se Jesus, o mestre da compaixão, ousaria tocar em um homem naquele dia destinado ao descanso sagrado. Jesus parou. Ele não olhou para a lei escrita nas tábuas que os líderes seguravam como escudos. Ele olhou para o coração daquele homem. Jesus sabia que o verdadeiro sábado não era sobre a inércia do corpo, mas sobre o descanso da alma e a restauração da vida. Levanta-te e vem para o meio, disse o mestre. A voz de Jesus ecoou simples e direta. O homem trêmulo saiu das sombras. Jesus virou-se para os fariseus. Seu olhar era de uma honestidade cortante. O que é lícito no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Ninguém respondeu. O silêncio deles era a confissão de sua própria dureza. Eles tinham a lei, mas haviam perdido o autor dela. Jesus olhou ao redor, e uma sombra de tristeza passou por seu rosto. A dor de ver corações tão fechados diante de tamanha luz. Mas, voltando-se para o homem, sua voz carregava uma autoridade que parecia fazer o próprio tempo parar. Estende a tua mão, disse Jesus. O homem não hesitou. O que estava seco, morto e inútil, começou a vibrar com a força da vida. Os dedos, antes rígidos e imóveis, esticaram-se, ganhando cor, forma e movimento. Foi um suspiro de alívio que percorreu a sala. Um milagre silencioso que desafiou séculos de tradição em um único instante. A mão, que um dia fora apenas um sinal de desolação, estava agora firme e perfeita, pronta para o trabalho, pronta para a vida. Enquanto os fariseus ferviam em ira, incapazes de ver a beleza do que acabara de acontecer, Jesus caminhou para a saída. O mestre não veio para derrubar a lei, mas para dar a ela o seu sentido pleno. O amor. Naquele dia, o povo entendeu algo profundo. O sábado não era uma prisão feita para sufocar o homem, mas um presente feito para libertá-lo. Jesus não era apenas um homem caminhando entre eles. Ele era o Senhor do sábado, o dono do tempo e da própria vida. A noite na Galileia cedia lugar a uma madrugada silenciosa. Enquanto o mundo dormia, Jesus subiu a encosta de um monte para buscar o refúgio da comunhão com o Pai. Ali, sob a imensidão do céu estrelado, ele passou horas em oração, pesando em suas mãos o futuro do reino que estava plantando na terra. Quando o sol começou a pintar o horizonte de dourado, a multidão já se aglomerava ao sopé do monte. Eram rostos cansados, corpos marcados pela dor, vidas que buscavam um raio de esperança. Mas antes de descer para atender aquela massa de aflitos, Jesus fez algo que mudaria o curso da história. Ele chamou a si os seus discípulos. Dentre eles, escolheu 12, a quem chamou de apóstolos. Não eram príncipes, nem letrados, nem homens de grande influência nos palácios de Jerusalém. Eram pescadores de mãos calejadas pelo trabalho no mar, cobradores de impostos que conheciam o amargor do isolamento, homens de temperamentos fortes, dúvidas sinceras e corações quebrados. Jesus olhou para cada um deles. Ele não viu apenas o que eram naquele momento. Ele viu o que se tornariam. Havia Pedro, o impulsivo, Tiago e João, os filhos do trovão, Mateus, o ex-traidor da pátria, e os outros, cujos nomes seriam gravados na rocha da eternidade. Ao chamá-los, Jesus os tirou da multidão e os colocou ao seu lado, não apenas para aprender, mas para compartilhar de sua própria missão. A descida do monte foi marcada por uma nova energia. A multidão os cercou, e o poder que saía de Jesus curava a todos. Mas o mestre não queria que aquela luz ficasse contida apenas onde ele pisava. Era hora de multiplicar o fogo. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes instruções e autoridade. Não precisavam de bolsas cheias de ouro, nem de armaduras. Tinham o essencial, a palavra do reino.
Eles partiram pelas estradas poeirentas da Galileia. Onde quer que chegassem, as marcas de seus passos deixavam um rastro de cura e libertação. Os 12 já não eram apenas seguidores, eram os primeiros embaixadores de uma esperança que não tinha mais fronteiras. A caminhada que começara com um pequeno grupo no monte estava, agora, pronta para transformar o mundo. A notícia sobre as curas e os ensinamentos de Jesus havia se espalhado como fogo por toda a Galileia. As multidões se comprimiam ao redor das casas. Os enfermos buscavam um toque, e o nome do carpinteiro de Nazaré era repetido em cada esquina. Mas em Nazaré a reação era diferente. Enquanto a multidão via um profeta e os fariseus viam uma ameaça, os familiares de Jesus viam algo mais próximo, algo que a fama não conseguia mascarar. Para eles, ele ainda era o irmão, o homem com quem haviam compartilhado o banco de madeira e o suor da oficina. Quando os rumores chegaram à sua casa, dizendo que ele estava tão tomado pelo trabalho que nem tempo tinha para comer, a família decidiu agir. Movidos por preocupação e pelo peso do que diziam na vila, eles saíram para buscá-lo, certos de que precisavam trazê-lo de volta à segurança do lar. A casa onde Jesus ensinava estava completamente lotada. Não havia espaço nem na porta. Sentados ao seu redor, os rostos da multidão refletiam a fome por algo eterno. Foi nesse momento que os parentes de Jesus chegaram. Ficaram do lado de fora, enviando recado para que ele saísse. Dentro da casa, a mensagem foi passada de boca em boca até chegar a Jesus. Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, procurando-te. O silêncio na sala se fez denso. Todos olharam para o mestre, esperando a sua reação diante daquela interrupção familiar. Mas Jesus não interrompeu o ensino. Em vez disso, ele olhou para as pessoas que o cercavam, rostos cansados, irmãos na fé que acabara de encontrar nas estradas empoeiradas. Jesus estendeu as mãos sobre a multidão e fez uma pergunta que redefiniu os laços daquela época. Quem é minha mãe e meus irmãos? Olhando fixamente para os discípulos, ele mesmo respondeu com uma voz que abraçou cada coração presente. Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A família de Jesus não era definida apenas pelo sangue que corria nas veias, mas pela obediência à vontade do Pai. Naquele dia, o conceito de lar foi expandido para além das paredes de Nazaré. A porta daquela casa se abriu para o mundo, mostrando que qualquer pessoa, independentemente de sua história, podia encontrar um lugar à mesa do reino. O som dos passos de Jesus ecoou pelas ruas de terra de Nazaré, a pequena vila onde ele havia crescido. Era o dia de sábado, e como de costume, ele entrou na sinagoga. O ambiente, que deveria ser de acolhimento, carregava uma expectativa silenciosa. Os rostos que o observavam não eram os de estranhos na multidão, mas os de vizinhos, amigos de infância e parentes que o viram crescer entre lascas de madeira e ferramentas de carpinteiro. Quando Jesus começou a ensinar, a sabedoria em suas palavras deixou todos atônitos. A profundidade daquele discurso não pertencia a um homem comum. Mas o espanto logo deu lugar ao ceticismo. Murmúrios começaram a correr entre os bancos. De onde lhe vem esta sabedoria e estas maravilhas? Perguntavam uns aos outros com olhares de desconfiança. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, Josué, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? Jesus percebeu a barreira erguida pela incredulidade daquele povo. O orgulho e a familiaridade haviam fechado os olhos de sua própria terra para a graça que batia à sua porta. Com a serenidade de quem conhecia o peso de um coração endurecido, Jesus olhou para eles e pronunciou uma verdade que marcou aquela geração. Um profeta não tem desonra senão na sua própria pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. A familiaridade havia se tornado um véu espesso. Eles queriam provas, queriam sinais que validassem o que ouviam, mas o coração deles estava blindado pelo preconceito de achar que o conheciam o suficiente para não precisar crer. A rejeição em Nazaré limitou o alcance daquela luz. Ele não pôde fazer ali muitos milagres, exceto curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. O mestre ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Jesus saiu da sinagoga e, em seguida, deixou a cidade.
Suas sandálias voltaram a pisar as estradas empoeiradas da Galileia, indo ao encontro de quem tinha o coração aberto para ouvir. Enquanto as portas de Nazaré se fechavam para o mestre, uma nova pergunta pairava no ar. Por que os discípulos de João jejuavam, mas os seguidores de Jesus celebravam? A resposta estava prestes a mudar a forma como a humanidade se relacionava com o céu. Descubra no próximo vídeo o verdadeiro sentido do jejum e a chegada do noivo.